Virtudes e valores transcendem as circunstâncias. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, à luz da leitura do livro de Ruth. Como é que nós fazemos para determinar, para identificar as virtudes, os valores de uma pessoa? Se você for parar para pensar, a verdade é que é justamente na adversidade das circunstâncias que nós somos capazes de identificar as virtudes e os valores de uma pessoa. As virtudes e os valores não só transcendem as circunstâncias e se manifestam em qualquer circunstância, como elas são comprovadas, provadas na adversidade. Por exemplo, eu só sou capaz de dizer que alguém é obediente se aquela pessoa se provar no momento de contrariedade obediente. Uma pessoa que nunca ouviu um não, eu não posso afirmar que ela seja obediente, ela nunca foi contrariada, eu não sei como é que ela reagiria no momento de contrariedade. Como é que eu posso dizer que alguém é humilde, se não no momento em que ela é testada, em que ela é humilhada e ela se porta com humildade diante daquele momento de teste, de adversidade, de provação? Entende o que eu quero dizer? As virtudes, os valores, elas são comprovados, são firmados na adversidade e elas estão presentes em todo o tempo, ao longo da vida, independente das circunstâncias. É assim que, de fato, eu consigo identificar e determinar que alguém seja virtuoso, que alguém seja valoroso. No mundo em que nós vivemos, todo mundo quer ser virtuoso, todo mundo quer ser valoroso. Ninguém quer ter as suas virtudes, os seus valores provados, colocados para teste. Só que essas coisas não podem ser separadas umas das outras. As virtudes, os valores existem para esses momentos de provação e são provadas e são úteis nesses momentos de provação e de adversidade. Isso é algo que nos salta aos olhos na leitura do livro de Ruth. A propósito, um alento merecido e bem recebido depois da leitura angustiante de ontem. Ontem nós concluímos a leitura do livro de Juízes e terminamos vendo a depravação total do povo de Israel e o quanto um povo que caminhava de acordo com seus próprios conselhos se demonstra terrível aos olhos de Deus, aos olhos humanos mesmo, fazem barbaridades e nós temos esse povo num completo desequilíbrio, desestabilidade total, longe de Deus. E é nesse contexto, ainda dentro desse período dos juízes, que nós temos o relato dessa história. O episódio que envolve Noemi, que envolve Ruth, que envolve Boaz. E você leu a história, espero que você tenha lido. Se você não leu, leia a história. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes, é uma história que vale curta, 3 páginas da sua Bíblia você vai ler e vale a pena você ter feito essa leitura. Eu só quero destacar nos aspectos principais que são relatados aqui. O texto começa com o relato de que naqueles dias, nos dias dos juízes, no dia em que os juízes governavam Israel, sem entrar em detalhe em que período específico, houve uma grande fome na terra. E por isso, um homem deixou o seu lar de Belém de Judá e foi para morar na terra de Moabe, levando consigo a sua esposa e os seus 2 filhos. Então, Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion saíram de Belém num período de fome e foram para morar entre os moabitas durante esse período de dificuldade. E aqui a gente já tem uma escolha difícil. Nós vemos um homem de Israel saindo com a sua família, indo para uma cidade moabita, morar no meio de um povo que não temia ao Senhor, e ele vai com a sua família ali por conta desse momento de fome que passavam ali na cidade de Belém. Mas acontece que, e o primeiro capítulo vai nos retratar esse momento de desgraças, de provação, de circunstâncias adversas que acontecem. Ali na cidade, os filhos Malom e Quilion se casaram com 2 mulheres moabitas, mas que, para todos os efeitos, pelo que o texto nos mostra, ingressaram a família, especialmente Ruth, né, vai ficar bem evidente, ingressaram a família, se encontraram ali na religiosidade também com o povo de Israel, passam a servir ao Senhor, passam a compor essa família, mas o pai e os 2 filhos morrem. O pai e os 2 filhos morrem, ficam apenas as viúvas, Noemi e as suas 2 noras ficam sozinhas. E se você se lembra das nossas conversas, dessas leituras até aqui, as viúvas
estavam e ficavam muito vulneráveis, sem alguém que cuidasse por elas. E Noemi está viúva longe da sua terra, longe do seu povo, longe dos seus parentes. Eles foram para uma terra distante, lá ela fica viúva, perde os seus 2 filhos. Noemi está completamente desamparada. E no capítulo 1, ela vai apresentar o seu choro, o seu lamento sobre como o Senhor a fez sofrer, como o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre a vida dela. Noemi nos mostra o seu entendimento sobre a soberania de Deus, um Deus que está sobre tudo, que está sobre todos, e se Deus está sobre tudo, Noemi tem esse entendimento de que aquela calamidade, aquele sofrimento que elas estão passando, aquilo foi causado também pelo Senhor, no mínimo pela permissão de Deus. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse, e ela olha para a sua vida e se vê completamente desesperançada. Perdeu o marido, perdeu os filhos, estão ali sozinhas, sem ninguém que cuide delas. O capítulo 1 termina nesse tom de desastre, de tristeza. Ela oferece às suas noras, olha, ela resolve voltar para sua terra, diz às suas noras que elas são jovens, voltem para as casas dos seus pais, encontrem outros maridos para vocês não precisam ficar amarradas nessa velha sozinha, vão viver a vida de vocês. O que eu agora preciso lidar com esse peso, com essa destruição que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Mas Ruth se nega. E nesse momento, Ruth diz à sua sogra: não insista comigo para eu deixá-la e voltar. Aonde for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus, o meu Deus. Veja como Ruth de fato abraçou e adotou a vida, o estilo de vida daquela família, passou a adorar e a temer ao Senhor de Israel e diz para ela: olha, onde você for, eu vou, o seu povo é o meu povo, eu não vou te abandonar. Ruth demonstra as suas virtudes, a sua virtude, o seu valor aqui nesse momento de provação. Enquanto a outra nora segue a sua vida, ouvindo o conselho da sua sogra, Ruth permanece e diz: não, eu não vou te deixar agora no seu momento de maior vulnerabilidade. Ela era jovem, ela podia encontrar um outro marido, podia seguir sua vida com seus familiares, mas por fidelidade à sua sogra e ao compromisso que ela havia estabelecido com aquela família, ela permanece. Elas retornam para Belém. Lá, Ruth então vai catar espigas para que elas possam sobreviver. Se você se lembra das nossas leituras do Pentateuco, havia a orientação de Deus para que na colheita dos cereais os ceifadores colhessem os grãos, passassem colhendo as espigas, mas não voltassem catando aquelas que tivessem caído pelo chão, deixassem para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. No caso, nós temos aqui a Noemi, a viúva, nós temos Ruth, a estrangeira, e ela vai então encontrar um campo para que ela pudesse colher as espigas dali e elas pudessem sobreviver, tendo o mínimo com que se alimentar. Mas o texto vai nos apontar como, pela direção de Deus, o texto não entra nesse detalhe, mas ela vai colher espigas e acaba indo parar na terra que pertencia a Boaz. E o texto vai nos dizer que Boaz, ele era resgatador daquela família. Voltando mais uma vez aos nossos aprendizados do Pentateuco, o resgatador seria um parente próximo que teria a possibilidade, estaria habilitado para resgatar aquela família, para intervir no caso de necessidade, cuidar de uma viúva, assumir a descendência, né, de uma mulher que tivesse ficado viúva, sem filhos, e pudesse casar com ela, então, e garantir a herança daquela família. Ruth vai parar então na terra de Boaz. Ali eles se aproximam, se conhecem, e Boaz passa a ver e a admirar a virtude de Ruth. Ele diz que o Senhor de Israel, olha, ela pergunta, ele age com muita bondade para com ela, colha os grãos, ele orienta os homens, os trabalhadores dele, para que deixem espigas para ela. Olha, deixem cair para que ela possa pegar, não a interrompa, não a molestem. E ele age com muita bondade. Ela pergunta: o que eu fiz para merecer isso? E olha a resposta dele: eu sei tudo que você fez para sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Eu soube de tudo que você fez e como você se sacrificou e tem se sacrificado para cuidar da sua sogra. E que o Deus de Israel, debaixo das asas
do qual você veio buscar refúgio debaixo das suas asas. Recompense você ricamente pelo que você fez. Boaz fica admirado, impressionado com a lealdade, com o cuidado, com o carinho de Ruth com a sua sogra. Num outro momento, no capítulo 3, ele vai dizer, olha, você demonstra ainda mais lealdade pela sua família, ao não buscar se casar com um homem mais jovem, mas se submeter a que Boaz fosse o resgatador daquela família, enfim. Nós temos aqui uma história de amor, uma história de fidelidade a Deus, uma história de transformação de uma família que sai da completa desgraça e desventura total, onde elas se achavam perdidas e Noemi já tinha se visto perdida e amaldiçoada, Deus trazendo calamidade sobre a sua vida. O texto termina com Boaz se casando com Ruth, assumindo aquela família, proporcionando a ela descendência. Esse descendente poderia então assumir a propriedade da família. Noemi, que tinha acabado sem nada, agora tem um neto que passa a cuidar como se fosse seu próprio filho e que será a garantia da descendência da sua família e da herança da sua família. E esse garoto, que foi chamado de Obed, foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ruth, uma moabita, uma mulher cananeia, que demonstrou a sua virtude, demonstrou o seu valor, o seu amor, a sua fidelidade pela sua sogra e pelo Senhor. Demonstra tudo que era, demonstra os seus valores, as suas virtudes e é recompensada pelo Senhor com o cuidado, com o resgate, com uma família, com um lar seguro, feliz, com filhos, com uma herança, e ela passa a compor a genealogia do rei Davi, a genealogia de Jesus. O seu filho seria o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os valores, a virtude do coração de Ruth se provaram nos momentos mais difíceis e se mostraram a sua maior arma, a sua maior qualidade e a guiaram numa jornada de transformação e de restauração. As virtudes, os valores foram feitos e são úteis justamente nos momentos de provação. Não se esqueça, você não pode se achar justo se só age com justiça quando as coisas caminham na sua direção. Quando as coisas caminham na sua direção. Você não pode se achar obediente se só obedece quando as suas vontades são feitas. É na provação, é na luta, é na dificuldade, é na perseverança, é na humilhação que você se mostra de fato virtuoso, valoroso, e que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos encha dele para que possamos demonstrar e nos firmar nos valores que ele tem para nos ensinar, nas virtudes que ele tem a compartilhar conosco, aquilo que nós devemos ser e demonstrar aos outros. Sejamos valorosos, sejamos virtuosos em todo tempo e apesar de qualquer tempo. Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos? Amanhã nós começamos já mais um livro. Esse livro foi curtinho. Amanhã faremos a leitura e começamos a leitura do primeiro livro de Samuel. Boa leitura para você. Deus te abençoe. A gente se encontra aqui amanhã.